tentar fazer uma média com o Lula para tirar proveito da situação. Bom, nós vamos para a nossa pauta internacional e eu começo destacando um episódio que é muito interessante, Simone. É um negócio. Esses últimos dias teve muitos acontecimentos internacionais marcantes. Na semana passada a gente falou da Assembleia Geral da ONU, da intervenção do Lula, né? Tem a greve dos metalúrgicos, mas esse episódio aqui é muito interessante, porque o Zelensky, né, depois de ser colocado no bolso pelo Lula, né, ficou totalmente ofuscado. Ele foi para o Canadá está fazendo média no mundo inteiro, né, e ele foi para o Canadá fazer lá proselitismo, né, pedir apoio material, financeiro, né, dos imperialistas, como é o caso do governo do Canadá, que integra o Reino Unido, né? Bom, e foi convidado pelo governo local a ir discursar no parlamento, né? E, ao discursar no parlamento, ao comparecer ao parlamento, com a presença do primeiro-ministro e tudo mais, né? O presidente da Câmara dos Comuns do Canadá, o Anthony Rota, ele homenageou não só o Zelensky, que estava lá presente, mas ele foi também homenagear a pessoa que o Zelensky levou a tiracolo, né? O Yaroslav Hunka, um senhor de 98 anos, né? De North Bay, Ontário, né? Segundo o Washington Post, né? E bom, então ele apresentou esse Hunka como sendo um herói de guerra, vejam só, 98 anos, um herói de guerra que lutou pela independência da Ucrânia contra os russos e continua a apoiar as tropas hoje. Olha que coisa maravilhosa, não? Um senhor de 98 anos, né, que teria lutado pela independência da Ucrânia contra os russos e apoia hoje a luta do Zelensky, do povo russo. Ele falou que era um herói ucraniano, um herói canadense, e agradeceu por todo o serviço prestado. Aí veja só o que aconteceu. No domingo, né, grupos judeus condenaram a homenagem e afirmaram que esse tal de Hunka tinha sido membro de uma unidade da SS, né, nazistas, compostas por ucranianos étnicos, né? A Waffen-SS ela foi criada lá por dirigentes nazistas, membro do Partido Nazista da Alemanha, e esteve envolvida em tiroteio, fuzilamento em massa, guerra antipartidária e o fornecimento de guarda-roupas para campo de concentração nazista. Esse era o herói, né? Essa aí foram apresentadas fotos, imagens, né? Choveu de denúncias, né? da situação, né? Demonstrando que o falso herói ucraniano, né? Saudado pelo parlamento, pelo primeiro-ministro, pelo Zelensky, por todo mundo, né? Nada mais era do que um nazista histórico, né? Que integrou aí a SS, essa organização nazista ucraniana, né? E bom, é bem típico, né, do herói que é o Zelensky, né? Um herói que serve como um capacho aos interesses dos países imperialistas, da indústria de armas, principalmente dos Estados Unidos, contra o seu próprio povo, né? Já são centenas de milhares de ucranianos mortos, milhões que tiveram que sair, fugir do país, né? E foram instigados, inclusive, a saírem para promover uma campanha contra a Rússia, de que a Rússia ia bombardear, destruir o país, como os Estados Unidos fez em vários lugares do mundo nas últimas décadas, né? Diziam que a Rússia ia fazer a mesma coisa. A Rússia mostrou aí claramente a sua determinação, mas o seu envolvimento em uma guerra que é uma guerra libertadora, nunca fez bombardeou, né, cidade, populações em massa de defesa, como os Estados Unidos, por exemplo, fez na Iugoslávia, fez no Iraque, né, fez
na Sérvia, fez em tudo que é lugar, na Síria, né? Bom, e agora esse herói de pé de barro, que é o Zelensky, né? Na realidade é um capacho, um traidor do seu próprio povo, né? Merece ser justiçado, né? Pelas mãos do próprio povo ucraniano, né? Que tomara que assim aconteça, né? Tá aí o Canadá fazendo papelão, né? Houve pronunciamentos não só de grupos judeus, mas de inclusive oficiais de países, alguns até que são da OTAN, o caso da Polônia, né? Se pronunciou e pediu que houvesse uma retirada do posicionamento por parte do próprio Canadá. E choveu aí hoje, no dia de hoje, né? Que só aumentou a crise, né? Parece que o Zelensky é o rei Midas ao contrário. Tudo que ele toca vira merda, né? Não vira ouro como no rei Midas, né? Mas tudo que ele toca. Então está aí o herói homenageado por ele. É quase um herói, tão herói como o próprio Zelensky, né? E o Canadá fazendo aí o papelão, o governo canadense, né? Fazendo o papelão. Bom, a gente segue. Tem um vídeo, né? Ou desculpe aí, sobre o tema, um vídeo curto. Depois a Simone fala sobre a crise, o ataque aí à embaixada cubana nos Estados Unidos. Mostra um vídeo para a gente, produção, por favor. Después de la invitación y homenaje que realizó el Parlamento de Canadá a un veterano de la unidad militar nazi, formada por colaboradores ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. El excombatiente de la SS, de 98 años, fue aplaudido de pie durante un discurso de Vladimir Zelensky en la Cámara de los Comunes canadienses. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. El mismo presidente del Parlamento presentó al hombre quien se encontraba en la tribuna como un héroe de guerra. El primer ministro, Justin Trudeau, también fue parte de quienes lo ovacionaron, pero las críticas no solo se hicieron desde la embajada rusa en Canadá, la cual adelantó que va a pedir explicaciones sobre el suceso, sino también desde Polonia, uno de los aliados más cercanos de Ucrania, ya que se pronunció el embajador polaco en Ottawa, quien subrayó que no van a tolerar que se rindan honores a un nazi y exigió disculpas por parte de las autoridades canadienses. Por su parte, la oficina de Trudeau ha intentado distanciarse del hecho, apuntando a que fue el presidente de la Cámara Baja quien invitó al hombre a la sala. El primer ministro también enfrentó una oleada de críticas desde el principal partido opositor y las comunidades judías de Canadá. El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente opina que las autoridades canadienses intentaron justificar lo injustificable ante las denuncias de su apoyo incondicional al gobierno de Zelensky. Sin embargo, su maniobra ha fallado. Beleza! Vocês viram aí, a gente mostrou um pedacinho da TV russa, que obviamente procurou dar, como merece destaque. E vocês viram as imagens, né, do suposto herói, quando ele pertencia aí às tropas nazistas na Ucrânia. Bom, vou passar